Fala, criminalistas! Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa, nosso encontro semanal, aqui tratando sobre os bastidores da advocacia criminal, temas que a gente utiliza dentro desse cenário da advocacia criminal. E hoje a gente vai falar sobre temas repetitivos que podem ser utilizados aí na atuação do advogado criminalista. O que é importante o advogado criminalista saber de temas repetitivos, né? Quais são os principais temas repetitivos que a gente pode estar utilizando? Boa noite a todos que estão aqui no nosso encontro. E a gente vai falar sobre esses temas repetitivos, como é que a gente pode arguir esses temas repetitivos, o que é importante a gente considerar quanto à questão do tema repetitivo, dos recursos repetitivos. E para quem não sabe o que é um recurso repetitivo, primeiro a gente tem que começar explicando, né, o que é um recurso repetitivo. O recurso repetitivo ele tem previsão lá no Código de Processo Civil, ele não tem previsão no Código de Processo Penal. Mas as normas do Código de Processo Civil, elas são aplicadas de forma subsidiária e também de forma supletiva ao Código de Processo Penal. Então, o recurso repetitivo, ele tem previsão lá no artigo 1036 do Código de Processo Civil e ele também é aplicado aos temas relacionados ao direito penal e processual penal. Mas, Osés, para que é que serve um abraço, doutor. Para que é que serve esses recursos repetitivos? O que acontece? O que é que se enxerga hoje mais dentro do cenário aí dos tribunais superiores? A gente enxerga um cenário em que há uma decisão de um determinado tema de uma forma, e para esse mesmo tema, para esse mesmo caso que está sendo analisado, se decide de outra forma. Então se tem aí uma espécie de uma insegurança jurídica, mas determinado tema está sendo julgado de uma forma, e aí vem um outro juiz ou vem um outro ministro e julga aquele mesmo tema de uma outra forma. Qual é a segurança jurídica que nós temos diante de situações como essa, em que um mesmo tema, né, uma situação concreta idêntica, são julgados de maneira distintas? Então é preciso que a gente tenha uma uniformidade naquilo que é decidido pelos tribunais, pelo judiciário. E para isso o recurso repetitivo ele surge com a finalidade de pacificar o entendimento sobre determinados assuntos, determinados temas que são julgados aí em diversos processos. Você tem uma multiplicidade de processos, uma grande demanda de processos que estão analisando a mesma situação, né? o mesmo tema, o mesmo conteúdo jurídico. E aí, para se evitar esta possibilidade de um julgador entender de uma forma e o outro entender de outra maneira, causando essa insegurança jurídica, é que existe um recurso repetitivo com essa finalidade. A finalidade é pacificar. A finalidade é você pegar aquele tema e você dizer o seguinte, em situações como essa, para se evitar que seja julgado de um jeito e julgado de outro jeito, o mesmo caso, o mesmo tema, a gente vem com recurso repetitivo e uniformiza, padroniza. Em situações como essa, o entendimento que o judiciário terá vai ser esse. Então, o recurso repetitivo, ele tem a finalidade de, nos processos que se discute uma questão de direito que é idêntica naqueles processos, o resultado, o julgamento tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Eu não posso, diante daquele mesmo
caso concreto, discutindo o mesmo direito, decidir de uma maneira e em um outro processo, tratando do mesmo caso, da mesma situação, decidir de outra forma. É preciso que haja uma coerência, né? Que a decisão a ser tomada seja uma decisão que ela seja idêntica em todos os processos que diz respeito àquele determinado tema. Então, o recurso repetitivo, ele surge com essa finalidade de uniformizar, né, de padronizar, de determinar de processos que estão discutindo o mesmo caso, a mesma questão de direito, eles tenham o mesmo resultado. Essas decisões são concretas? Sim, essas decisões são casos, são vários processos que tratam sobre determinados assuntos, certo? E aí, para se evitar essa divergência de decisões, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles julgam em sede de recurso repetitivo. E aí eles suspendem, né, o trâmite ali daqueles processos que estão sob o crivo ali do recurso repetitivo e aguardam uma decisão que vai ser aplicado a todos os casos que diz respeito àquela matéria, ou seja, que vai ser abrangido por aquele recurso repetitivo. O recurso repetitivo, ele tem esta finalidade de uniformizar uma decisão que deve ser aplicada em todo e qualquer caso que seja a mesma questão de direito que está sendo ali abordado. E aí daqui a pouco a gente vai tratar de alguns recursos repetitivos, alguns temas que foram objeto do recurso repetitivo e que hoje a gente tem uma decisão, a gente tem um entendimento já consolidado, tá certo? Então, só para a gente poder, primeiro, antes de falar dos temas repetitivos, a gente falar um pouco sobre o que é o recurso repetitivo, para que é que serve esse recurso repetitivo, tá certo? E o fundamento legal do recurso repetitivo. Então, o fundamento está lá no 1036 do Código de Processo Civil. Então, ele serve para uniformizar, certo? Questões que são tratadas em vários processos, o entendimento a ser manifestado naqueles processos, com a finalidade de que a gente tenha a mesma decisão naqueles processos que tratam sobre o mesmo assunto, com uma forma ali de padronizar, uma forma de nos garantir uma segurança jurídica, tá certo? E aí, gente, eu vou começar tratando com vocês de um tema fixado em sede de recurso repetitivo, que foi o tema 1155 no Superior Tribunal de Justiça. Este tema é um tema que, inclusive, eu recebi um colega advogado essa semana no escritório para a gente fazer uma parceria, fechar uma parceria em que o sujeito ele foi condenado a uma pena significativa num crime de latrocínio, e eu fui contratado em parceria com esse colega para a gente poder ver o que poderia ser feito, porque já tem o trânsito em julgado deste processo. E aí o que foi que eu fiz? Analisando a execução de pena, eu tive o cuidado de ir lá na ação penal, verificar a ação penal e saber, primeiro, se existia alguma nulidade no âmbito daquela ação penal que não foi observada pela defesa anteriormente, e também analisar a questão se houve soltura e se houve aplicação de medidas cautelares e quais as medidas cautelares que foram aplicadas. E nesse caso específico, quando eu me deparei com a decisão que colocou em liberdade o cliente no curso da ação penal, eu
imediatamente vislumbrei que no curso da ação penal ele foi beneficiado com a revogação, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. E dentre essas medidas cautelares que foram aplicadas, a gente tem a medida cautelar, do recolhimento noturno. O sujeito ali, o cliente, ele tinha sido beneficiado com essa substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, e uma das medidas cautelares que foi arbitrada lá, que foi estipulada pelo juiz na ação de conhecimento, foi exatamente o recolhimento noturno. E ali, eu observando o RESP dele, o relatório de situação executória, eu vi o quê? Eu vi que apenas foi detraído o tempo que ele esteve recolhido em uma unidade prisional. Não foi feito ali a detração do período em que ele esteve cumprindo as medidas cautelares. Dentre as medidas cautelares, o recolhimento noturno. E este recolhimento noturno, como medida cautelar, ela vai ser utilizada para fins de detração da pena. É o tema repetitivo, gente, 1155 do Superior Tribunal de Justiça. Então, o tema 1155, para quem não sabe, ele disciplina a possibilidade de você pegar esse período em que o sujeito ele é submetido a medidas cautelares de recolhimento noturno, ele tem que estar recolhido em casa. A medida cautelar determina que ele esteja recolhido em casa, e você pegar esse período de recolhimento noturno e converter isso como se em pena cumprida, em tempo de pena cumprida. É exatamente o tema do recurso repetitivo 1155. Muito importante, por quê? Porque é a partir deste tema repetitivo do 1155 que você consegue utilizar esse período de medida cautelar cumprida de recolhimento noturno lá na execução penal. Nesse caso específico, o cliente ele passou cumprindo a medida cautelar quase 5 anos cumprindo uma medida cautelar de recolhimento noturno que não foi observado quando foi feito o relatório de situação executória, o RESP. E aí, como não foi visualizado que na época da ação penal ele respondeu o processo, em dado momento foi substituído essa pena, foi substituída essa prisão por medidas cautelares diversas da prisão com a aplicação ali do recolhimento noturno, isso daí vai surtir um efeito na execução de pena dele, porque tudo isso vai ser considerado como tempo de pena cumprido lá para fins de detração. E o tema repetitivo 1155, ele define o quê? O período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração de pena. Então, este período em que ele se recolhe em sua residência durante o período noturno é considerado para fins de detração da pena. Segundo ponto, gente, trazido neste tema repetitivo é o de que independe se ele está ou não monitorado eletronicamente. Então não tem que ter, não é obrigatório que haja um monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico, que também é uma medida cautelar prevista lá no artigo 319, ele é uma medida cautelar, mas para haver esta detração do recolhimento noturno, não necessariamente tem que o sujeito estar monitorado eletronicamente. Não há uma obrigação de que ele esteja monitorado eletronicamente. Basta que tenha se determinado
que ele né, se recolhesse durante o período noturno em casa para fins de detração desse período. Então, gente, esse tema repetitivo 1155 é um tema que todo advogado criminalista ele precisa saber, principalmente aqueles que atuam no âmbito da execução de pena, porque isso vai fazer uma influência, vai trazer um efeito significativo no âmbito da execução, porque o sujeito, enquanto esteve cumprindo essa medida cautelar de estar em casa toda noite e também nos dias de folga, aos finais de semana, pode ser que o juiz aplique, todo esse período em que ele está cumprindo essa medida cautelar de recolhimento noturno aos finais de semana, tudo isso vai ser contabilizado para fins de detração de pena, independentemente se ele está monitorado ou não eletronicamente. Zé, ele tem que estar com a tornozeleira eletrônica para que haja ali, né, para que seja considerado como tempo de pena cumprido para fins de detração. Não, ele não tem que estar necessariamente monitorado eletronicamente para que ele faça jus a essa detração referente ao período de recolhimento noturno. Tá certo, gente? Anota aí o tema repetitivo, tema no recurso repetitivo 1155. Com esse tema, você vai conseguir alterar o relatório de situação executória de muitos apenados, porque na maioria das vezes, esse período ele não vai estar registrado, ele não vai estar contabilizado para fins de detração de pena. Mas, Osés, por que é que eles não costumam contabilizar esse período? Porque a maioria dos servidores que vão fazer a carta de guia, eles não se atentaram para a existência desse tema 1155. E aí é importante você, advogado criminalista, você, no momento em que perceber que o magistrado ou a magistrada lá da ação penal, da ação de conhecimento, determinou a expedição da carta de guia para fins de cumprimento daquela pena no âmbito da execução penal, é importante que você já peticione e peça que na carta de guia se faça constar que ele esteve recolhido no período da noite, cumprindo medida cautelar de recolhimento noturno e aos finais de semana, se assim constar na decisão, durante o período de tal a tal. Porque se isso consta na carta de guia, o juiz determina que isso conste na carta de guia, vai ser muito mais fácil para que você possa considerar isso no âmbito da execução de pena. Oséias, não consta na carta de guia. Isso impede de que eu faça esse requerimento no âmbito da execução? Não, não impede. Mas se você for diligente, no momento em que você observar que o juiz da ação de conhecimento determinou a expedição da carta de guia, você tem que imediatamente já peticionar e pedir que na carta de guia se faça constar o período em que ele esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, mesmo que ele não esteja tornozelado eletronicamente, tá certo? Então, no momento que vocês se depararem com um processo em que o cliente foi condenado, a primeira coisa que você vai fazer é olhar, ele em algum momento foi colocado em liberdade? Foi revogada a prisão dele? Sim, foi. Agora, quais as medidas cautelares que o juiz aplicou? Vamos lá ver quais são essas medidas cautelares que o magistrado aplicou. Se tiver o recolhimento noturno, você já vai despertar ali a atenção e imediatamente vai verificar
se na carta de guia que foi confeccionada consta a informação do recolhimento noturno como medida cautelar e o período deste recolhimento noturno. E aí imediatamente você vai peticionar para que seja considerado esse período como pena cumprida ali para fins de detração. Isso, gente, vai influenciar significativamente o cumprimento de pena. O cumprimento de pena no âmbito da execução penal. Existe um detalhe muito importante. Muitas das vezes o magistrado ele determina na decisão dele lá que vai existir a medida cautelar de recolhimento noturno, mas no alvará de soltura não consta. No momento em que lá no alvará de soltura o réu ele vai colocar o ciente dele quanto às condições impostas de medidas cautelares, não consta o recolhimento noturno. Você é advogado, você já tem que estar atento a isso, porque se no alvará de soltura não constar o recolhimento noturno, mesmo que na decisão do magistrado tenha lá constando, você vai pedir para que haja uma retificação do alvará de soltura, fazendo constar o recolhimento noturno determinado lá na decisão. Oséias, por que isso? Porque eu já atuei em um caso concreto, em que o juiz determinou o recolhimento noturno, no alvará não se observou que havia esta medida cautelar de recolhimento noturno e simplesmente o juiz, no âmbito da execução, não considerou esse período com tempo de pena cumprido, porque no alvará ele não tinha sido cientificado da condição de recolhimento noturno. E desta forma, esse período não poderia ser contabilizado para fins de detração. Então, perceba a importância de você estar atento a isso. Juiz determinou o recolhimento noturno, você vai ver se no alvará de soltura consta lá no momento em que o réu ele é cientificado das condições impostas da sua liberdade, das medidas cautelares, se consta o recolhimento noturno. Se não constar, você peticiona imediatamente, pede para que se altere o alvará de soltura. E no âmbito da execução, você vai observar se na carta de guia consta a informação de que há um período de recolhimento noturno para que você faça esse pleito aí da detração, tá certo? Então, tema repetitivo 1155 é um tema que todo advogado criminalista, principalmente os advogados que atuam no âmbito da execução de pena, devem saber. Hoje é melhor que o cliente hoje seja posto em liberdade com a aplicação de uma medida cautelar de recolhimento noturno, porque esse período vai ser considerado lá na frente, se ele vier a ser condenado, esse período ele vai ser considerado para fins de detração de pena. E aí tem cliente que às vezes liga para o advogado e diz assim: doutor, eu quero levantar essa medida cautelar de recolhimento noturno ou essa medida cautelar de monitoramento eletrônico. E aí você tem que ter, você tem que ter ali o cuidado de explicar ao seu cliente de que este período em que ele está se recolhendo, todas as noites em casa, que esse período vai ser considerado como tempo de pena cumprido lá na frente, se caso ele venha a ser condenado lá no âmbito da execução de pena. E você vai estar considerando um período que muitos não veem, muitos não enxergam, e você consegue, de alguma forma, detrair esse período de recolhimento noturno lá no âmbito da execução de pena. Atuou na execução de pena, o que é que você vai analisar? Se o sujeito foi em algum momento da ação penal posto em liberdade.
e quais as medidas cautelares que foi determinada para fins de cumprimento desta liberdade, da revogação da prisão preventiva. E aí, se você enxergar que houve ali uma determinação de recolhimento noturno, você vai olhar no RESP, saber se esse período foi considerado. E se não tiver sido considerado, você já vai e protocola um requerimento para que haja a detração desse período do quanto de pena que foi aplicado. Vamos para o próximo tema no recurso repetitivo 1114. 1114. O que é que neste recurso repetitivo foi julgado? Gente, primeiro ponto que vocês precisam saber, que está relacionado a esse tema repetitivo 1114, é num processo, numa ação penal em que é determinado a expedição de carta precatória. O artigo 222 do Código de Processo Penal, ele determina o seguinte: se houver expedição de carta precatória, se tiver a expedição de carta precatória, a sequência dos atos processuais definido lá no artigo 400 do Código de Processo Penal, ela não é obrigatório o cumprimento daquela ordem. Se vocês forem observar o que dispõe lá, o artigo 400 do Código de Processo Penal, ele disciplina a ordem, o passo a passo do que vai ser realizado no âmbito da audiência de instrução e julgamento. Quem é que é ouvido primeiro? E no caso, o réu, ele é interrogado por último. Por que isso? Por quê? Porque ele sendo interrogado por último, ele vai ter conhecimento de tudo aquilo que foi produzido a título de acusação contra ele. Então é muito melhor, é muito mais fácil de que ele se defenda, sabe, no momento em que ele vai ser interrogado, depois que todas as pessoas já foram ouvidas naquele processo. Então, o artigo 400 do Código de Processo Penal, ele define qual é o passo a passo. Quem é que é ouvido primeiro? Aí vem vítima, aí vem testemunha de acusação, testemunha de defesa, né, os esclarecimentos do perito e, por fim, o interrogatório. Só que o artigo 222, ele disciplina o seguinte, que se houver expedição de carta precatória, este passo a passo do artigo 400, ele não é necessariamente observado, não é uma obrigação observar esse passo a passo lá do artigo 400 do Código de Processo Penal. Então, vamos supor que uma testemunha de acusação vai ser ouvida em uma outra comarca e existe a necessidade de se expedir uma carta precatória para ouvir essa testemunha de acusação em outra comarca. Neste caso, o juiz pode proceder à oitiva da testemunha de defesa sem ouvir antes essa testemunha de acusação em outra comarca. Segundo o artigo 222, pode acontecer isso, de o juiz ele inverter a ordem do rol das testemunhas, da oitiva de testemunhas. Por quê? Porque uma das testemunhas ou as testemunhas de acusação moram em comarcas distintas e aí existe a necessidade de se expedir uma carta precatória. Neste caso, ele pode já prosseguir com a oitiva da testemunha de defesa sem que tenha acontecido a oitiva da testemunha de acusação, que vai ser ouvido por carta precatória. Sim, ele pode, estar lá, fundamento legal no artigo 222 do Código de Processo Penal. Não há nenhum impeditivo para isso. A grande questão é que vinha acontecendo demais. Oséias, em relação ao interrogatório, o juiz pode proceder naquele momento o interrogatório sem que a testemunha de acusação seja ouvida, porque mora em outra comarca. Ele pode já ali proceder ao interrogatório? Não pode.
e o interrogatório é o último ato da instrução. O artigo 222 do Código de Processo Penal, 222 do parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que disciplina isso, né, que disciplina que havendo expedição de carta precatória, já pode haver a inversão ali da oitiva das testemunhas, não se aplica ao interrogatório. Não há uma aplicação do 222, parágrafo 1º, ao interrogatório. Esse 222, ele é aplicado às testemunhas, vítimas, testemunhas, enfim, isso pode haver esta inversão, mas quando se fala do interrogatório, não pode haver esta inversão. O interrogatório continua sendo o último ato da instrução. Se o juiz entender que tem que determinar a expedição de carta precatória para ouvir uma pessoa em outra comarca, o réu, ele não pode ser interrogado. Ele não pode, de forma alguma. Ele só vai ser interrogado depois que a precatória retornar. Por que, Osés? Porque ele tem que ter conhecimento de tudo aquilo que foi produzido contra ele, até para que ele possa exercer um contraditório e uma ampla defesa de maneira efetiva. Só que existem algumas questões que muitos advogados eles não estão atentos. Quais são essas questões? Primeiro, se o magistrado decidir proceder o interrogatório do réu antes que a testemunha de acusação ou testemunha de defesa seja ouvida, porque houve a necessidade da expedição de carta precatória, porque reside em outra comarca, você tem que constar no termo de audiência. Você tem que se insurgir. Por quê, Osés? Porque senão preclui. Se você não fizer constar no termo de audiência, que você está se insurgindo quanto àquela postura adotada pelo magistrado de ouvir primeiro o réu para aguardar o cumprimento da carta precatória para ouvir aquela testemunha, se você não fizer constar no termo de audiência, eles vão dizer que o teu direito de requerer uma nulidade está precluído, tá certo? E outro entendimento que é manifestado acerca disso, tem que ter a obrigação de mostrar, de apresentar, de demonstrar o prejuízo. Eu discordo disso porque o prejuízo ele já é algo visível, já é algo explícito, porque existe ali uma ofensa ao contraditório, tendo em vista que o legislador disciplina o passo a passo da instrução e coloca o interrogatório para o último ato do processo. Não é à toa, é com a finalidade de preservar e de garantir que este contraditório seja exercido de uma maneira efetiva, mas o entendimento manifestado pelos tribunais é de que você precisa demonstrar o prejuízo. Para se reconhecer uma nulidade quanto a isso, você precisa arguir no momento oportuno, logo que tiver conhecimento daquele ato, e, além disso, você precisa demonstrar o prejuízo. Vamos lá para o próximo tema. Tema 1139. Tema repetitivo 1139. O que é que disciplina esse tema, gente? A existência de inquéritos, né? De inquéritos e ações penais em curso. Se tiver inquéritos e ações penais em curso, isso não impede que o magistrado, nos crimes de tráfico de drogas, lá da Lei 11.343, que o magistrado, ele isso não impede que ele aplique o parágrafo 4º da Lei 11.343, do artigo 33. O que é que acontece? Existem casos
casos concretos em que o sujeito está respondendo ao processo por tráfico de drogas e no momento da sentença o juiz ele condena o sujeito e informa que não será aplicado o parágrafo 4º, que é aquela causa especial de diminuição de pena, quando o réu ele não se dedica a uma atividade criminosa. Então, nesse caso específico, o parágrafo 4º muitas das vezes é uma estratégia defensiva utilizada pelo advogado. Por quê? Porque se você reconhecer o parágrafo 4º, primeiro, já deixa de ser crime hediondo. Parágrafo 4º do artigo 33, que é o chamado de tráfico privilegiado, que na verdade se trata de uma causa de diminuição de pena, ele já deixa de ser hediondo. E existe uma diminuição considerável da pena que foi imposta. E ali é possível que você consiga, inclusive, uma pena abaixo de 4 anos e consiga substituir aquela pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Há situações, casos concretos, que a melhor estratégia defensiva no âmbito da atuação voltado para os crimes previstos lá no artigo 33 da Lei 11.343, que é a lei que disciplina a lei de drogas, a melhor estratégia pode ser que você consiga um reconhecimento do parágrafo 4º. Então, pode ser que a estratégia principal que você vai utilizar é o reconhecimento do parágrafo 4º. E aí, na audiência, na sentença, o juiz ele diz o seguinte: deixo de aplicar o parágrafo 4º porque existem inquéritos e ações penais em curso. É o sujeito que está respondendo àquele processo, mas tem outros processos tramitando, ou outros inquéritos apurando condutas criminosas que podem ter sido praticadas por aquele indivíduo. Nesse caso específico, o juiz ele pode utilizar a existência de inquéritos e ações penais em curso para justificar o afastamento da causa de diminuição do parágrafo 4º? Não, ele não pode. O tema 1139, o tema do recurso repetitivo 1139, ele pacifica ali esse entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. É vedado, é proibido a utilização de fundamento, um juiz utilizado um fundamento de dizer simplesmente o seguinte: eu vou negar, eu vou deixar de aplicar o parágrafo 4º porque este indivíduo já responde a outros processos criminais. Já existem outros processos criminais em andamento. Ele pode se utilizar única e exclusivamente com este fundamento para impedir a aplicação do parágrafo 4º, afastar essa aplicação? Não, não pode. E se ele fizer isso, você vai poder se utilizar desse tema no recurso repetitivo, tema 1139, em que o Superior Tribunal de Justiça, na seção criminal, firmou o entendimento de que ele não pode utilizar este argumento da existência de outros processos ou ações penais em curso para simplesmente afastar a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33. Tá certo? Então, se você estiver diante de um caso concreto em que o sujeito ele é condenado pelo crime de tráfico de drogas, lá previsto no artigo 33, e aí você utiliza como tese defensiva, seja tese principal, seja tese subsidiária, a aplicação do parágrafo 4º, e o juiz ele nega esta aplicação com um fundamento de que ele responde a outros processos, você pode
apresentar uma apelação criminal com este argumento de que o juiz condenou aquele sujeito e afastou a aplicação do parágrafo 4º, se utilizando de um fundamento que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em tese, né, de recurso repetitivo, de que ele não pode utilizar este fundamento para afastar o parágrafo 4º. Houve ofensa a esse tema, a essa tese fixada. Gente, é importante que eu estava estudando hoje sobre qual a natureza, se é vinculante, né, esses temas em recurso repetitivo. É obrigatório os magistrados decidirem de acordo com esses temas? Sim, é obrigatório, né? E tem natureza vinculante, tem que ser observado, tem que ser respeitado os temas que são trazidos em sede de recurso repetitivo, porque senão perde o sentido, né? Perde o sentido. E aí você pode, na sua defesa, no seu recurso, colocar lá ofensa ao tema em recurso repetitivo de número 1139. Você coloca no seu recurso, deixa lá explícito em tópico. Por quê? Porque você pode conseguir alterar aquele julgado lá no Superior Tribunal de Justiça. Zé, o recurso... Boa noite a quem está entrando agora na live, sejam todos bem-vindos. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes você diz assim: o tribunal do meu estado é um tribunal muito duro, muito rígido, é um tribunal que não reconhece. Mas você tem que começar a iniciar a sua estratégia defensiva pensando no que as cortes superiores manifestam entendimento sobre os temas que você está trazendo, né? Então você já tem que preparar a estrutura das suas alegações finais, a estrutura do seu recurso de apelação, do seu recurso especial, do seu recurso extraordinário, com base naquilo que vem sendo decidido pelos tribunais superiores. E esse tema, os temas repetitivos, né, trazidos pelos tribunais superiores, você pode estar ali utilizando, você pode estar aplicando nos seus recursos, né, das suas peças que você vai utilizar. Então, tema do recurso repetitivo 1139, é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Se o juiz utilizar esse fundamento, ele vai promover uma ofensa a que disciplina o tema em recurso repetitivo 1139. E você vai poder utilizar deste fundamento para trazer ali dentro do seu recurso, e utilizando esse tema você vai poder até conseguir a reforma desta sentença condenatória. Tá certo, gente? Tema em recurso repetitivo 1006. 1006, tema em recurso repetitivo. A unificação das penas não enseja a alteração da data base para concessão de novos benefícios executórios. Um tema voltado para execução penal. Tema voltado para execução penal. Tema em recurso repetitivo 1006. A unificação de penas não enseja a alteração da data base para fins, né, de concessão de novos benefícios executórios. O que acontece? O que quer dizer isso? O sujeito ele vem cumprindo pena no âmbito de uma execução e de repente surge uma nova condenação ali que vem para dentro do processo de execução de pena
e o juiz vai proceder ali à unificação. Vai proceder à unificação dessas penas. Neste caso, Oséias, tendo em vista a unificação das penas, o que é que acontece? Nesse caso, o juiz primeiro, após a unificação dessas penas, ele vai ver o quanto, o resultado pela unificação dessas penas. Qual é o resultado? A quantidade de pena após essa unificação supera os 8 anos. Se supera os 8 anos, ele vem e aplica o regime fechado, com base lá no artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Então, ele unifica as penas dentro do processo de execução e ele vai saber qual vai ser o resultado desta unificação. Se o resultado for uma pena superior a 8 anos, ele estabelece o regime fechado, que é um regime mais gravoso. Mas, Oséias, neste caso específico, havendo esta unificação de pena, a mudança da data base altera a data base? Não altera a data base. A data base continua sendo a mesma. O sujeito, ele está cumprindo aqui a pena, certo? E a data base fixada vamos supor que a data base fixada, ele foi preso hoje e começou a cumprir a pena hoje. A data base fixada é a data de hoje, né? É a data de hoje. E aí daqui a um ano, depois de um ano, surge uma nova condenação. Ele já respondia a um processo antes de iniciar esta execução que ele está cumprindo, e aí surge um novo processo. Esse novo processo, ele é condenado e eles trazem a carta de guia para dentro da execução de pena. Neste caso, uma vez que foi feita a unificação dessas penas e passou a ter um novo quanto de pena, a data base vai ser a data base desde de hoje, da data de hoje, que é a data que ele começou a cumprir a pena, ou vai ser a data base de quando há esta unificação de penas? Gente, tema no recurso repetitivo 1006 do Superior Tribunal de Justiça. A unificação de penas não enseja a alteração da data base para a concessão de novos benefícios. E o que é que acontecia na execução? Quando havia essa unificação, o magistrado alterava a data base e colocava a data base a nova condenação que era trazido para o âmbito da execução de pena. E o sujeito, ele era prejudicado. Por quê? Porque ali ele perdia aquela data base para fins de concessão de benefício, que era a data base ali do início, do começo. Então, se surgiu uma nova condenação e ela era trazida para o âmbito da execução de pena para fazer esta unificação com a pena que ele já havia cumprido, muitos juízes faziam esta mudança da data base. E aí o Superior Tribunal de Justiça vem e pacifica o entendimento a partir do tema em recurso repetitivo 1006. A unificação de penas não enseja a alteração da data base para concessão de novos benefícios executórios. Tá certo? Se você estiver atuando em uma execução de pena em que o teu cliente ele está cumprindo aquela pena na execução e surge uma nova condenação, o juiz determina a unificação de penas e a partir desta unificação ele determina uma nova data base, tendo como nova data base a unificação, ele está errado. Existe aí uma ofensa ao que dispõe o tema
em recurso repetitivo 1006. E você vai fazer uma petição dentro da execução, chamando o feito à ordem e dizendo o seguinte: Excelência, a unificação dessas penas, né, com base nessa nova condenação que foi trazida para o âmbito da execução de pena, não vai refletir na database. A database continua sendo a mesma. A database continua sendo a data inicial. O fato de haver esta unificação não vai refletir nesta database. É aquilo que vocês precisam fazer. Está atento a isso. Porque a gente, se mudar a database, o apenado ele vai ter um prejuízo significativo. Imagine um sujeito que já vem há 2 anos, tem uma database, e já vem há 2 anos cumprindo a pena, já esperando um benefício de progressão de regime, e de repente surge uma nova condenação no âmbito da execução da pena, e esta database é alterada. É como se ele tivesse que iniciar novamente um cumprimento da pena para fins de progressão, para fins, né, de uma projeção ali de um benefício no âmbito da execução de pena. E o advogado ele tem que estar atento, porque se ele deixar passar isso, vai trazer um prejuízo significativo no cumprimento da pena do seu cliente. Tá certo, gente? Então é só para a gente finalizar aqui, certo? A gente falou de alguns temas repetitivos, vou só relembrá-los. Tema repetitivo e recurso repetitivo 1155, que trata da questão da detração de pena, o período de cumprimento de medidas cautelares vai ser detraído. A gente falou do tema repetitivo 1114, que fala da questão do interrogatório, quando se houver a necessidade da expedição de carta precatória, né? Neste caso, o interrogatório continua sendo o último ato da instrução processual. A gente falou do tema repetitivo 1139, que é vedado a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do parágrafo 4º. E, por fim, a gente falou do tema repetitivo 1006, que, havendo a unificação de penas, não há o que se falar na alteração da database para concessão de novos benefícios. Gente, por hoje é só, e aproveitar aqui o nosso finalzinho do encontro para fazer um convite para vocês que ainda não fizeram a sua inscrição na nossa imersão. Próximos, na verdade, sábado da semana que vem, a gente vai ter uma imersão de 10 horas falando só sobre execução de penas, só sobre uma atuação estratégica no âmbito da execução de pena. Então, se você não fez ainda a sua inscrição, entre em contato conosco, a gente está aqui com o link na nossa bio, e você vai poder desfrutar de um momento em que a gente vai conseguir ali trazer toda a nossa experiência adquirida no âmbito da execução de pena, né? Vários casos concretos, aquilo que a gente vivencia, a gente vai trazer dentro dessa imersão no dia 25 de maio, que será realizada lá no Complexo São Miguel. Complexo São Miguel, aqui em Sobral, próximo a Auge Motos. A gente vai ter um momento realmente de aprofundar essa temática da execução de pena. É um momento em que um momento em que eu irei compartilhar com vocês toda a minha experiência adquirida quando se trata desta atuação voltada para a execução de pena. E a gente vai falar muito sobre temas repetitivos e recurso repetitivo. A gente vai falar sobre
passo a passo de atuação da execução penal, o que a pessoa precisa observar, onde é que a gente encontra os erros dentro da execução penal, na confecção do RESP, falando de fração, de cumprimento de pena, percentual, na verdade, de cumprimento de pena, quais são os principais erros que a gente pode identificar no âmbito da execução de pena. Se você tem interesse em participar, tem interesse em fazer essa atuação estratégica no âmbito da execução penal, realizar essa atuação estratégica, entre em contato conosco e pode ter certeza que você sairá de lá com uma visão totalmente diferenciada do que é a execução penal. Tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro na sexta-feira. Na próxima sexta-feira a gente terá um novo encontro e pode ter certeza que o objetivo da gente é transbordar, é sempre trazer aqui um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência na advocacia criminal. Forte abraço, fique com Deus.